Bom dia, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula online de Educação Física. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso trabalho avaliativo. Ele vai ter a característica, ele vai ser um relatório escolar. Você pode fazer digitado ou manuscrito, tá? Quem optar pelo manuscrito, por favor, caprichem na letra, escrevam de caneta para ficar mais legível, tá? Como é um trabalho avaliativo, nós vamos ter que caprichar nesse trabalho, tá bom? O que vai conter nesse trabalho que eu vou solicitar? É uma capa, tá? Nessa capa, ela vai ter que conter o nome da instituição, o nome do professor, o nome do aluno, a série e o turno, tá? E o nome do trabalho. Então, o sumário serve para organizar os títulos, tá bom? E falar também sobre as suas páginas, onde é que vai estar aquele conteúdo, aquele título. A introdução. A introdução é uma síntese do filme. Você só vai falar um pouquinho, em pequenas linhas, umas 3 linhas, uma média, sobre o que o filme relata. Então, você vai lá e faz em 3 linhas a introdução, tá? É só um pequeno resumo. O desenvolvimento é a maior parte, né? Você vai fazer com maior detalhe sobre todo o filme, né? Como iniciou, como é que foi o desenvolvimento dele, o que foi que ocorreu, fazer um relato mesmo sobre, no geral, do filme, tá bom? E a conclusão, ela vai ser opinativa, você vai dar sua opinião em relação ao filme, se você gostou, se você não gostou, o que você achou, né? Se tem alguma coisa que aconteceu no filme, que acontece com você. Então, meninos, agora, já falei, né? Vai estar aqui no vídeo também, tá tudo detalhadozinho, o que a professora quer. Lembrando, não terá referências, porque será um relatório de um filme, tá? Como a gente não vai fazer um relatório de uma revista, de um livro, eu achei assim que não há necessidade de nós colocarmos anexo e nem também referências, tá bom, meninos? Para não ficar também tão amplo este trabalho. Mas eu quero que caprichem, façam bem direitinho, tá? Para realmente valer um 10 aí. Agora vou deixar para vocês um vídeo para explicar um pouco mais a introdução, o que é um desenvolvimento, uma conclusão, tá? Com o professor Guga Valente do Brasil Escola, tá? Mas vocês assimilarem um pouco mais em relação ao que é um relatório, tá bom? Então, boa aula a todos, eu espero que vocês gostem e eu estou aguardando até o dia 3. Quem quiser entregar antes, não tem problema. Mas assim, façam com calma, tá? Para o trabalho realmente valer 10. Tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima aula. Send me your assassins, gonna keep you all amazed. Send me your assassins, I know that I will never fail. Yeah, yeah. E aí pessoal, beleza? Professor Guga Valente aqui mais uma vez com você no Brasil Escola, hoje falando sobre o gênero relatório. Esse gênero que circula em vários ambientes diferentes, eu vou comentar tudo isso com você. Relatório recebe esse nome porque, afinal de contas, ele relata, mas ele também descreve e também expõe, tá certo? Vivências acerca de um determinado acontecimento. Por exemplo, se eu fui a um show, eu posso muito bem fazer um relatório desse show para um amigo que não foi. Eu posso descrever, eu posso relatar e eu posso expor algumas coisas que aconteceram ali, né? Alguns fatos que aconteceram ali. Lembremos-nos que esses 3 elementos aí, ó, descrição, o relato, relatar e exposição são, na verdade, tipologias textuais.
Então o relatório se compõe dessas tipologias textuais que em algum ponto aí estão próximas, né, umas das outras. Então essas características estão incorporadas a esse gênero e claro, isso vai variar muito daquilo que foi pedido para fazer, de quem pediu, do contexto que foi pedido. Mas em geral a exposição e o relato, que é um tipo de narrativa sobre algo que realmente aconteceu, esses dois estão sempre presentes. Há pelo menos 3 tipos de relatórios aí que são mais comuns. A gente tem o relatório que é escolar, aquele que é acadêmico e aquele que é corporativo, que circula ali no meio das empresas. A gente vai dar um pouco mais de ênfase para o relatório escolar, afinal de contas, a gente é Brasil Escola, não é Brasil Corporação, não é Brasil Empresa, não é mesmo? Então vamos falar aqui desse relatório que é escolar. Esse relatório escolar, ele pode ser pedido basicamente de 2 formas. O primeiro deles é o isento de opinião. Isso significa dizer que o texto vai ser muito mais descritivo e expositivo, tá certo? Ele não vai na conclusão, por exemplo, apresentar ali um posicionamento acerca daquilo que foi vivenciado. E existe um outro tipo de relatório, que é o relatório opinativo. Esse sim, além da descrição, da exposição e do relato que vai ser feito, há também ali um momento opinativo, em geral na conclusão, tá certo? Para poder encerrar o relatório com esse posicionamento de quem escreve. Então, basicamente, na escola, esses 2 tipos são pedidos, sendo que o opinativo costuma ser o mais recorrente, já que o trabalho com a argumentação, com a defesa de ponto de vista, é algo muito comum dentro da escola. A partir de agora, eu vou te mostrar algumas características que são essenciais para que você possa ter um bom relatório, uma boa apresentação, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter no relatório é uma capa. Ah, mas é uma capa que você vai fazer caneta? Não, uma capa profissional. Olha só o que tem que ter nela. Primeiro, o título do relatório. Qual que é o título do relatório? Tem que ter isso na capa, lá no meio da capa, assim, no centralizado, tem que estar lá o título do relatório. É preciso também que haja o nome do solicitante, né? Então, se foi um professor, por exemplo, é importante que se coloque lá o nome do professor. O nome da instituição, se for uma escola, por exemplo, é importante colocar lá qual é o nome da escola, né, em que está pedindo aquilo ali. E, obviamente, o nome de quem está produzindo o texto. Outros elementos, como série, como turma, né, também são interessantes de ser colocados, até para que possa ter uma referência um pouco mais completa. Esses são os elementos que devem conter na capa, tá? Depois nós temos um sumário. O sumário, por sua vez, vem a ser aquele primeiro momento ali, antes do texto começar, em que você fica sabendo onde é que está cada seção, onde é que está cada parte do texto que você produziu. Como o texto vai ser produzido em partes diferentes, né? Então é legal você colocar isso no sumário para que quem for ler o seu texto tenha acesso mais rápido, de modo mais prático, a cada uma dessas partes. Então, no sumário tem que ter as páginas indicando cada seção do relatório, né? Tem que ter ali o título, deve ser objetivo, de preferência descritivo, né? Então, relatório sobre a visita ao museu tal. Tá? O relatório, o título não pode ser subjetivo, o título tem que ser objetivo, descritivo de preferência. Tem que ter introdução, esse texto precisa de uma introdução, né? E nessa introdução você vai colocar ali as informações que são básicas acerca daquilo que vai ser descrito. Então, a visita ao museu, tal, se deu no dia tal, a tal hora, junto com as turmas X, Y e Z. Beleza? O objetivo da visita era conhecer as peças pré-históricas que existem aqui no nosso estado. Então, pode ser uma coisa bem rápida assim para a introdução, tá? Depois a gente tem o desenvolvimento. E aqui no desenvolvimento é que vai haver um maior detalhamento dos elementos do relatório. Então, nessa visita, tem, por exemplo, uma peça que chamou mais atenção. Aí, nesse momento, então, vai se descrever aquela peça mais detalhadamente, né? Vai falar um pouco sobre o ambiente geral do museu e vai dar ênfase para aqueles pontos que são mais importantes. Guga, precisa relatar todas as peças do museu? Não, não precisa. Num relatório, por exemplo, de visita técnica como esse, é importante que o leitor saiba, de uma maneira geral, o que é que se tem, o que se encontra naquele museu e quais são as peças principais, o que se destaca ali dentre aquelas peças que estão presentes no museu.
Então essa parte do desenvolvimento é a parte maior, porque você vai ter que dedicar ali alguns parágrafos para alguns desses elementos, né, mais importantes que a gente mencionou aqui. E por fim a gente tem a conclusão. O que é a conclusão? É neste momento que você vai fazer uma síntese de como foi essa visita, né, se a visita foi produtiva, se os alunos conseguiram, por exemplo, se engajar ali, né, e se a pessoa que estava apresentando as peças ela foi clara o suficiente, se o ambiente do museu era um ambiente agradável, um clima interessante para o aprendizado, né? Então vai fazer aqueles comentários gerais ali. Isso, se o texto for opinativo, então vale a pena aqui na conclusão também apresentar um ponto de vista um pouco mais pessoal. Porque isso que eu acabei de falar aqui na conclusão é mais técnico, né? Assim, se o lugar é mal iluminado, isso não é uma crítica, você está dizendo, o lugar é mal iluminado, isso é objetivo. Agora, eu não gostei da iluminação. Né? Então, quando você coloca que a iluminação é ruim, isso prejudicou a visão de alguns alunos, aí, nesse caso, a gente tem uma crítica, tá? E aí isso vai entrar principalmente no relatório opinativo. Então, na conclusão, fechamento, síntese de como foi a visita e opinião caso seja solicitada.